Olá, pessoal, tudo bom? Então, nosso assunto agora vem a ser proteínas. Continuação de bioquímica, né? Proteínas. As proteínas também são chamadas de polipeptídeos. Polipeptídeos. Lembrar que proteínas são formadas por aminoácidos, não é isso? São cadeias de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Então, vamos lá. Aqui, ó, nós temos um aminoácido, ó, radical amina, NH2, radical ácido carboxílico, né, COOH. Então, é o aminoácido. Aqui do lado temos outro aminoácido, ok? O R é de radical, porque na natureza existem mais de 20 aminoácidos diferentes. Livros de biologia tradicionalmente colocam assim 20 aminoácidos. Já foram identificados algumas outras substâncias, também aminoácidos, mas digamos assim, para ensino médio, 20 aminoácidos diferentes. Então, ó, se eu tiver aqui um hidrogênio, é um aminoácido. Se eu tiver um radical metil, é outro aminoácido. 20 radicais diferentes, 20 aminoácidos diferentes, beleza? Então, observem. Deste aminoácido saindo uma hidroxila. Deste aqui, outro aminoácido saindo um hidrogênio. Liberação de uma molécula de água. Então, nós vamos ter o estabelecimento de uma ligação química entre este carbono aqui e este nitrogênio. Esta ligação aqui é chamada de ligação peptídica. É a tal da ligação peptídica. Então, a gente diz, repetindo, que proteínas são longas cadeias de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Helder, longas cadeias, como assim? Galera, não é oficial, tá? Mas a biologia, de um modo geral, diz que proteína tem pelo menos uns 100 aminoácidos. Alguns biólogos dizem que o critério correto não seria dizer assim o número de aminoácidos, seria o peso molecular. Como assim? Você teria que pegar todos os aminoácidos daquela proteína, calcular a massa molecular de cada aminoácido e somar tudinho. Entendeu? O que dá muito trabalho de ser feito. Claro que alguns livros trazem esses valores. Tem livro que traz lá peso molecular da albumina, peso molecular da hemoglobina. Então fica assim, qual o melhor critério? Usar o número de aminoácidos ou o peso molecular? Tem as duas correntes na biologia, entendeu? O mais correto mesmo seria o peso molecular. Por isso a biologia diz o seguinte, que proteínas, elas são macromoléculas, substâncias que têm elevado peso molecular, tá bom? Agora, vamos aqui pensar uma coisinha. Você reparou que na formação da ligação peptídica, há a liberação de uma molécula de água, certo? Então, vamos supor que este círculo aqui represente um aminoácido, ó. Aminoácido, este círculo. Então, entre dois aminoácidos, eu vou ter uma ligação peptídica, certo? Entre 3 aminoácidos, 2 ligações peptídicas. Entre 4 aminoácidos, 3 ligações peptídicas. Percebeu? O número de ligações peptídicas vai ser igual ao número de aminoácidos subtraído 1. E se eu tiver, então, uma proteína com 400 aminoácidos, pense, numa proteína com 400 aminoácidos, foram formadas 399 ligações peptídicas e foram formadas 399 moléculas de água, ok? É assim que funciona, tá? Proteínas, cadeias de aminoácidos unidos, né, por ligações peptídicas. Agora vem a pergunta, qual é a estrutura espacial de uma proteína? O aspecto que a proteína adquire no espaço, lá dentro das células, no nosso sangue, nos nossos compartimentos biológicos. Jovens, a chamada estrutura espacial ou organização estrutural das proteínas. É bem assim, ó. Tem proteína que apresenta a chamada estrutura
primária. Como assim estrutura primária? Estrutura primária vem a ser a sequência linear de aminoácidos. Imagine, uma proteína e a sua longa sequência de aminoácidos. Uma sequência, quase que em linha. Essa molécula, ela não faz dobras, ela não se contorce, não faz dobras espacialmente falando. Sequência praticamente linear de aminoácidos, ok? Existe a chamada estrutura secundária. Estrutura secundária, como assim? Observe, a proteína, ela começa a formar dobras espaciais. Essas dobras espaciais, elas vão ser mantidas pelas chamadas ligações de hidrogênio. Antigamente falávamos em ponte de hidrogênio, né? A química resolveu mudar. Nomenclatura oficial agora é ligação de hidrogênio. Jovens, senhores, alunos, imagine o seguinte. Já sabemos como é a estrutura de um aminoácido, certo? Agora imagine um aminoácido numa posição, numa região da proteína, fazendo uma ligação de hidrogênio com outro aminoácido em outra região da mesma proteína. Então você percebe que a sequência linear primária, ela começa a se dobrar, a se curvar. Essa é a chamada estrutura secundária. E olha só, essa estrutura secundária, ela pode ficar bem assim, Pode ter o aspecto de uma folha de papel dobrada. Pegue você uma folha de papel e vá dobrando várias vezes. Vá sanfonando essa folha. Aí você pode esticar, certo? É a estrutura secundária. Outras proteínas podem adquirir o aspecto assim, O aspecto tipo helicoidal. Apostila. Olha a espiral da sua apostila. A espiral da apostila é uma estrutura secundária de proteína. Então, estrutura secundária, repetindo. A proteína começa a fazer dobras espaciais, mantidas por pontes de hidrogênio. Importante saber isso, tá? E pode adquirir o aspecto de uma folha de papel dobradinha, sanfonada, tipo um leque, né? Ou então tipo uma espiral aí da apostila de livros em geral. Estrutura secundária de proteínas, tá? Amigos, amigas, as proteínas, elas também podem adquirir a chamada estrutura terciária. Estrutura terciária de proteína. Seria como? Imagine você pegar essa estrutura secundária e dobrá-la sobre si mesma. Estrutura secundária, a espiral, dobrando-se sobre si mesma. Novas dobras espaciais. Galera, essa estrutura secundária dobrando através de quê? Através das chamadas pontes de sulfeto. Oi? Pontes SS. Serviço secreto nazista? Não. Pontes SS. As chamadas pontes de sulfeto. De sulfeto. Lembra que agora há pouco eu disse que existem mais de 20 aminoácidos? Lembra do R de radical? Alguns aminoácidos, eles contêm enxofre. Então veja o que pode acontecer. Um aminoácido contendo enxofre pode fazer uma ponte de sulfeto com outro aminoácido também contendo enxofre. E a proteína que já tinha, melhor dizendo, estrutura secundária, formando novas e novas dobras. É a chamada estrutura terciária. Então imagine você, uma proteína toda enovelada, um novelo proteico. Por exemplo, fibrinogênio do nosso sangue. Por exemplo, quem sabe uma tal de albumina também do nosso sangue. Uma proteína em forma de novelo. Estrutura secundária toda enrolada, chegando à estrutura terciária. Tranquilo? E existe também a chamada estrutura quaternária para as proteínas. O que é estrutura quaternária?
Galera, estrutura quaternária é a gente pegar mais de uma cadeia proteica e associá-las. Eu vou ter uma proteína ligada a outra proteína, ligada a outra proteína. Quatro cadeias proteicas interligadas. Estrutura quaternária é isso aqui. Algumas proteínas do nosso sangue apresentam essa estrutura, tá bom? Bom, então, aproveitando o ensejo, já que estamos falando de proteínas, não podemos esquecer dos constituintes das proteínas, os aminoácidos. Tipos de aminoácidos. Existem cerca de 20 aminoácidos, certo? Só que esses aminoácidos, eles podem ou não ser sintetizados pelo organismo, por aquele indivíduo. Então, os aminoácidos, eles são divididos, classificados, se você preferir, em essenciais e não essenciais. Aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo ele não consegue produzir. Ele tem que ser obtido na alimentação. Aminoácido essencial, o organismo não consegue sintetizar, tem que ser obtido na comida, na alimentação. E aminoácidos não essenciais são aqueles que você consegue sintetizar. Tranquilo? Detalhe importante. O aminoácido que é essencial para uma espécie pode não ser para outra espécie. De repente tem um aminoácido X que é essencial para a espécie humana, mas não é essencial para a soja, para o leão, por exemplo. Ok? Então existe essa classificação dos aminoácidos em essenciais e não essenciais. Jovens, agora vamos à classificação. Classificação das proteínas. Proteínas podem ser classificadas? Sim, podem ser classificadas de acordo com alguns critérios. Amigos, a classificação de acordo com a composição química. Composição química dessa proteína. Ué, Helder, mas você não falou que as proteínas são cadeias de aminoácidos? Sim, mas às vezes tem mais alguma coisinha. Então, olha só, galera. Imagine você uma proteína do tipo simples. O que seria uma proteína simples? É aquela que só possui aminoácidos. Cada círculo representando um aminoácido. Lembra? O nosso combinado? Tem proteína que é assim. Ela só tem aminoácidos e mais nada em sua composição. Proteína simples? Simples. E tem proteínas que são classificadas, chamadas de proteínas conjugadas. Gente, proteínas conjugadas são aquelas que, além de terem uma grande cadeia de aminoácidos, elas vão apresentar também um outro componente químico que não seja aminoácido. Que componente é esse? Esse componente pode ser um carboidrato. Se for um carboidrato, então vamos chamar de glicoproteína. Tem proteínas em que você encontra a cadeia de aminoácidos ligada quimicamente a um carboidrato, glicoproteínas. Gente, esse componente aqui que não é proteico, digamos assim, pode ser um lipídio. Se for um lipídio, vamos então chamar de
lipoproteína. Esse componente aqui pode ser um pigmento. Um pigmento? Sim. Aí vamos chamar de cromoproteína. Percebe? Cromoproteína, como por exemplo a clorofila, como por exemplo a hemoglobina, proteínas que têm pigmentos e refletem certas cores, o vermelho do nosso sangue, o verdinho das plantas. Então é o seguinte, quando a proteína é do tipo conjugada, essa parte aqui, essa parte da proteína que não é formada por aminoácidos, ela é chamada de radical prostético. Quem? Radical prostético. É a parte da proteína que não é formada por aminoácidos. Lembrando, só as proteínas conjugadas. Porque tem proteínas que são simples, só aminoácidos e acabou, ok? Então, esse é um critério, classificar a proteína de acordo com a sua composição química. Existe um outro critério. O outro critério, gente, é de acordo com a solubilidade. Solubilidade em meio aquoso. Quanto à solubilidade em meio aquoso, nós vamos ter aqui as proteínas globulares e as proteínas fibrosas. Proteínas globulares, proteínas fibrosas. Globulares, pessoal, lembra da estrutura terciária que eu falei para vocês? Então, olha que fácil. Tem proteínas em que a cadeia de aminoácidos vai formando um monte de dobras espaciais. Pontes de hidrogênio e pontes de sulfeto. E tome estrutura terciária. A proteína, ela vai formando, então, tipo assim, um novelo proteico, certo? Quando a proteína tem este aspecto, as hidroxilas dos aminoácidos ficam voltadas para o lado externo. Hidroxilas dos aminoácidos voltadas para o meio externo. Isso faz com que a proteína tenha uma boa solubilidade em meio aquoso. Proteínas globulares, então, elas são solúveis. Solúveis em meio aquoso. Ok? Por exemplo, a albumina. A albumina é uma globulina. Proteínas globulares também podem ser chamadas de globulinas. Então, a albumina do nosso sangue, o fibrinogênio, a hemoglobina. Lembra que anticorpos também são chamados de imunoglobulinas? Toda proteína com aspecto assim tem hidroxilas voltadas para o meio externo, então ela vai dissolver bastante bem em meio aquoso. Agora, então, o que são proteínas fibrosas? Galera, proteínas fibrosas são proteínas em forma de fibra. O nome já diz, né? Fibrosas. Proteínas em forma de fibra. Você vai ter o seguinte, várias cadeias proteicas alongadas, bem esticadinhas. E neste caso aqui, gente, olha o que acontece. As hidroxilas dos aminoácidos ficam voltadas para o lado de dentro. O lado de dentro daquela molécula, daquela fibra proteica. Como as hidroxilas ficam voltadas para o lado interno, essa proteína ela não dissolve muito bem em meio aquoso. Então, proteínas fibrosas, elas são insolúveis. Insolúveis em meio aquoso. Aqui em cima eu falei o que mesmo? Quais exemplos? Albumina, fibrinogênio, hemoglobina, imunoglobulinas, certo? E aqui, proteínas que não dissolvem bem na água. A queratina dos cabelos da nossa pele, o colágeno
colágeno dos nossos tendões, dos nossos ossos. Lembrar que o colágeno é a proteína mais abundante do corpo humano. E lembra também que a substância mais abundante nos seres vivos, inclusive em nós, vem a ser a água. E o colágeno, ele dá resistência mecânica aos nossos tecidos, não é isso? Tendões, tem colágeno, ossos, cartilagens, a nossa derme. Você já pensou se a proteína mais abundante do seu corpo, que dá resistência, firmeza aos seus tecidos, fosse solúvel em meio aquoso? Você não teria sustentação mecânica. Você seria uma massa disforme tentando rastejar pelo chão. Então, no nosso corpo, certas proteínas têm que ser insolúveis em meio aquoso. É o caso, então, do colágeno, da elastina, da queratina. Detalhe, essas proteínas fibrosas, elas também são chamadas de escleroproteínas. O Helder, eu estava resolvendo uma questão de biologia, vi lá a palavra escleroproteína. O que é isso? Escleroproteína é uma proteína insolúvel em meio aquoso, uma proteína fibrosa, ok? Então, essa é uma classificação que a biologia adota para as proteínas. Tranquilo, gente? Proteínas simples, proteínas conjugadas, saber o que é um radical prostético, né? A parte não proteica de uma proteína, detalhezinhos dos vestibulares da vida. Bom, para a gente encerrar o bate-papo sobre proteínas, só mais 2 tópicos. Um tópico, gente, vem a ser a semelhança entre proteínas. O que 2 proteínas precisam ter para serem consideradas proteínas iguais? Como assim? Vamos lá. Um critério. Elas devem ter os mesmos aminoácidos. Mesmos aminoácidos? Os mesmos aminoácidos. 2. A mesma sequência. Mesma sequência de AA. Mesma sequência de aminoácidos. Devem ter, né? Estamos comprando 2 proteínas. Devem ter o mesmo número de aminoácidos. E devem ter também a mesma estrutura espacial. Tridimensional, galera. Como assim? Vamos lá. Imagine você 2 proteínas A e B. Vamos chamar proteínas A e B. Uma proteína, ela tem 300 aminoácidos. A outra proteína também tem 300 aminoácidos. Só porque as 2 têm 300 aminoácidos, as 2 são iguais? Não. Porque, olha só, de repente, aqui eu tenho o aminoácido metionina. Metionina é um daqueles 20 aminoácidos, tá? A outra proteína também tem na primeira posição o aminoácido metionina. Só que na segunda proteína, o aminoácido é uma tal de valina. Na outra, é uma tal de alanina. Essas duas proteínas já não são mais idênticas. Tem que ter a mesma quantidade, os mesmos tipos de aminoácidos e, gente, a mesma sequência. Se você tiver 2 proteínas com o aminoácido trocado em uma certa posição, já não são mais a mesma coisa. Olha só, existe uma doença chamada de anemia falciforme. Lembra lá da genética? A anemia falciforme acontece porque a hemoglobina da pessoa doente tem 1
um aminoácido fora de posição. Hemoglobina é uma proteína que tem 575 aminoácidos. Então, se você pegar duas hemoglobinas e entre elas tiver um aminoácido trocado, fora de posição, acabou. Gente, isso muda tudo. Sabe por quê? Porque essa proteína ela vai fazer dobras espaciais diferentes. As pontes de hidrogênio e de sulfeto não vão ser nas mesmas posições. Isso vai mudar o formato espacial tridimensional daquela proteína. Na anemia falciforme, a pessoa tem hemácias em forma de foice, né? Hemácias em forma de meia-lua, não é isso? Por quê? A arquitetura da hemácia está deformada porque dentro dela as hemoglobinas são defeituosas. É que a hemoglobina, além de transportar oxigênio, para a hemácia é importante na manutenção do formato dela, aquele formato discoide, bicôncavo. Se a hemoglobina estiver defeituosa, a hemácia fica com um formato totalmente alterado. Então, gravando, para que duas proteínas sejam consideradas iguais, elas têm que ter tudo exatamente igual. Os mesmos aminoácidos, a mesma quantidade, na mesma sequência e os mesmos formatos tridimensionais. Tranquilo? Bom, e para finalizar, proteínas. Proteínas servem para quê mesmo? Funções. As funções das proteínas. Funções das proteínas. Proteínas têm função hormonal. Algumas funcionam como hormônios, certo? Insulina, proteína. Hormônio do crescimento, GH, proteínas. Vários dos nossos hormônios, todos não, mas vários dos nossos hormônios, eles são proteínas. Função plástica. Função plástica ou função estrutural. Função plástica ou função estrutural. Como assim? Galera, curso de artes plásticas. Na universidade, curso de artes plásticas. O que é isso? É você aprender a fazer arte, né? Pegar o metal, a madeira, o barro, pegar uma matéria-prima e criar uma obra de arte. Dar forma àquilo, uma escultura. Tranquilo? Então, ó, plasticidade, estrutura. Lembrar que no nosso corpo, certas estruturas são formadas por proteínas. Proteínas, elas formam estruturas anatômicas, tipo as nossas unhas, os nossos cabelos, são formados por proteínas. Os tendões dos nossos músculos, os nossos ligamentos articulares, estruturas proteicas, tá? Função também do transporte de gases. Transportar gases. Lembrar que no nosso sangue, o oxigênio e grande parte do gás carbônico são transportados ligados à hemoglobina. Função de defesa, galera, função imunológica. Função de defesa contra antígenos, contra os parasitas. Lembrar que os nossos anticorpos ou imunoglobulinas também são proteínas. Confere? Tem tantas e tantas funções, e aqui eu vou citar mais uma, a função enzimática. Função enzimática. Lembrar que proteínas, elas podem acelerar, catalisar reações químicas. Justamente eu citei a função enzimática por último, por quê? Porque agora, acabando proteínas, o nosso próximo assunto vem a ser enzimas. Vamos lá? Enzimas. Proteínas especialíssimas. Você precisa saber muitas coisas sobre as enzimas para os vestibulares da vida. É bom você ficar craque em enzimas. Saber até a respeito da vida pessoal das enzimas. Tipo assim,
como é que as enzimas se cumprimentam. Oi, tudo é enzima? Saber como é que as enzimas reproduzem uma enzima da outra e por aí vai, tá? Agora vamos à parte que cai nos vestibulares. Gente, vamos começar pelo conceito. O conceito de enzimas. Conceito. Enzimas são proteínas que catalisam reações químicas. Elas catalisam reações químicas. Elas catalisam quer dizer elas aceleram reações químicas. Reações químicas são mais rápidas na presença de enzimas. Enzima, ela não torna uma reação química impossível de ocorrer numa reação possível. Não. Ela só vai acelerar as reações químicas que são naturalmente possíveis, tá? E detalhe, eu coloquei aqui, ó, bem assim, são proteínas que catalisam reações. Aí o aluno pensa, então toda proteína, aliás, toda enzima é uma proteína? Galera, uma frase que nós, professores de biologia, falávamos antigamente era bem assim, ó, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, porque tem anticorpos, tem hemoglobina, tem queratina, tem colágeno, lembra? Função estrutural, imunológica. Na verdade, isso teve que ser reescrito, reformulado. Foi descoberto, né, há um certo tempo atrás, que tem enzima que não é proteína. Aqui, galera, cabe uma baita observação, tá? É bom ficar ciente. As chamadas ribozimas. Ribozimas são RNAs, isso mesmo, ácido ribonucleico. RNAs com poder ação catalítica. Descobriram que nas nossas células, alguns RNAs, eles também podem acelerar reações químicas. Então é assim, classicamente falamos que enzimas são proteínas, mas tem exceções, tá? Algumas ribozimas também têm essa característica. Estou avisando a vocês, porque tem vestibular que já começou a cobrar esse detalhezinho aqui, tá bom? Beleza? A gente diz o seguinte, que essas tais enzimas, elas diminuem a energia de ativação de uma reação. Lembra da matéria de química? A química ensina isso, né? Estou só aqui relembrando a você. Dizem que energia de ativação é energia necessária para começar uma reação química, certo? Então, as enzimas são substâncias, geralmente proteínas, né? Que diminuem a chamada energia de ativação que inicia a reação química, tá bom? Quando a gente fala sobre enzimas, é importante nós conhecermos alguns termos importantes. Algumas expressões que são usadas quando falamos em enzimas, os chamados termos-chave. Como assim? Gente, conhecer, então, o que vem a ser um substrato. Substrato? O que é substrato? Substrato é aquela substância que vai reagir com a enzima. Então, olha aqui, ó. Em preto, no quadro, eu estou representando a enzima por esta figurinha aqui. Parece o Pac-Man, o Come-Come do videogame de antigamente, né? Mas é uma enzima. Uma proteína que tem uma estrutura espacial com um aspecto lembrando este aqui, tá? É de enzima. E substrato é aquela substância que vai reagir com a enzima. S de substrato. Tranquilo? Então, imagine você a enzima lactase. Lembra lá de sistema digestório? Lactase é a enzima que digera lactose, não é isso? Então, quer dizer que lactose é o substrato para lactase. Vimos que no nosso estômago tem uma tal de pepsina. A pepsina do suco gástrico digere proteínas da comida, não é isso? Do alimento? Então, a proteína do alimento é o substrato para a enzima pepsina. E por aí vai. E outra expressão importante
é o chamado sítio ativo. Sítio ativo. O que é sítio ativo? Sítio ativo, gente, é a região na estrutura da enzima onde o substrato vai encaixar, vai reagir. Sítio ativo. Tem alguns livros que chamam de centro. Centro ativo, tanto faz. Sítio ativo ou centro ativo é a região da enzima onde o substrato vai encaixar. Tranquilo? Às vezes aquela enzima, aquela proteína enorme, tem uma parte na superfície dela onde a ligação vai acontecer. Lembra que enzimas, regra geral, são proteínas. Proteínas são macromoléculas, tá? Saber então o que é substrato, o que é sítio ativo também. Continuando o bate-papo sobre enzimas, pessoal. O chamado complexo enzima-substrato. Oi? Complexo enzima-substrato. Como assim? Vamos lá. Essa tal de enzima, lembra? É de enzima. Ela vai reagir com o substrato. É isso? Então, a enzima, ela vai no sítio ativo encaixar com o substrato. Ó. Enzima, substrato encaixando. É o chamado complexo ES, enzima-substrato. No final, nós vamos ter o quê? No final, gente, nós vamos ter a enzima mais um produto formado. P de produto. P de produto. Como assim? Vamos lá. Supondo que esta enzima seja a lactase, lá do nosso suco entérico, certo? No nosso intestino. Então, essa aqui vai ser a lactase. Perdão, essa aqui vai ser a lactose, né? Enzima lactase, e aqui é o disacarídeo lactose. O que vai acontecer? A lactose, ela encaixa no sítio ativo da lactase. A reação química vai acontecer. Gente, no final, nós vamos ter a enzima, molécula da enzima intacta. E nós vamos ter a lactose degradada. Como assim? Vamos ter a separação dos dois monossacarídeos. Lembrar que lactose é um disacarídeo, não é isso? A lactase, então, vai pegar a lactose e separar em glicose mais galactose. Lembra dessa paradinha lá em sistema digestório? Então, aqui é o produto, ó. O produto dessa reação enzimática. Então é assim, gente, ó, a enzima catalisa a reação química e no final você vai ter a enzima intacta mais o produto formado. Detalhe, essa equação aqui, ela é reversível. Ah, então quer dizer que a reação catalisada pela enzima pode ser revertida? Pode ser revertida. Vou lembrar vocês de um outro detalhe. Lá em sistema respiratório, o gás carbônico que vai para o sangue. Lembra? Gás carbônico reage com água, forma ácido carbônico. Quem catalisa essa reação é uma enzima da hemácia, a anidrase carbônica. Lembrou? Só que quando o sangue chega aos pulmões, lembra que você vai ter o bicarbonato sendo convertido de volta em CO2 mais água. O CO2 para você expirar. Quem catalisa a reação de volta é a mesma enzima, a anidrase carbônica. Às vezes é até a mesma enzima que catalisa a mesma reação. Vai depender da concentração do substrato ou do produto, o tal do equilíbrio químico, lá da química. Confere? Então, olha só, jovens, senhores, alunos em geral, esta aqui é chamada de equação de Michaelis. Equação de Michaelis, a equação geral que representa a ação de uma enzima. Enzima mais substrato, os dois se juntam, formam o complexo ES, e no final eu vou ter enzima mais o produto formado. Então, conclusões importantes. Uma, enzimas não são gastas.
elas não são gastas, elas não são consumidas na reação. A enzima não é consumida na reação, não. Então, quer dizer que a mesma enzima catalisa a mesma reação várias e várias vezes. Então, pense, ó, um pouquinho de enzima pode catalisar um montão de substrato. Ela não é gasta na reação, tranquilo? Outra informação importante. Enzimas são específicas. As enzimas são proteínas, regra geral, né, específicas. Por quê, galera? Porque a enzima precisa ter em sua superfície, em sua forma estrutural espacial tridimensional, um local onde aquele substrato, aquela molécula daquele substrato com aquele formato encaixe direitinho naquele orifício, naquele trechinho da molécula da enzima. Especificidade importante. Enzimas não são gastas na reação, importante saber também. E saber que a reação enzimática ela é reversível. Informações, detalhezinhos que os vestibulares cobram aí dos candidatos, tá bom? Próximo tópico, nesse bate-papo a respeito de enzimas. Vamos para o quarto? Vamos para o quarto item, a chamada teoria da chave fechadura. Teoria da chave fechadura. Como assim? Galera, dentro da biologia existe essa chamada teoria da chave fechadura. Por quê? Como eu acabei de mencionar, é que a enzima é uma proteína que precisa ter, num certo local de sua molécula, uma região onde o substrato que ela catalisa vai encaixar. Assim como cada fechadura requer uma chave específica, não é qualquer chave que vai abrir aquela fechadura. Enzimas também têm que ter um formato para encaixar direitinho no substrato. Essa teoria, ela durou muitos e muitos anos na biologia. Muitos livros ainda trazem essa teoria, tá? A teoria da chave fechadura. É um clássico da biologia. Mas, para deixar você bem preparado para as questões de vestibulares, um aviso. A teoria da chave fechadura, ela agora está evoluindo para o chamado modelo do encaixe induzido. Modelo do encaixe induzido. Pesquisas, experiências laboratoriais mostraram o seguinte: quando o substrato encaixa na enzima, tanto o substrato quanto a enzima, eles podem mudar um pouquinho o seu formato. Uau! Coisa de doido, velho. Vou repetir. Quando o substrato está encaixando na enzima, tanto a molécula do substrato quanto o formato da enzima podem mudar um pouquinho. Isso facilita mais ainda o encaixe entre os dois. Ó, encaixe induzido. A comparação que eu vi aí na internet, achei sensacional, perfeito, é o seguinte. Imagine você, duas pessoas que vão se cumprimentar, vão dar as mãos. Aí, durante o aperto de mão, um vai mudando o formato na mão, né? Assim, a posição dos dedos, apertando com mais ou menos força para encaixar direitinho na mão do colega, do parceiro. As mãos que vão se ajustando durante um cumprimento. Modelo do encaixe induzido. A biologia moderna acredita, né, que as enzimas e os substratos encaixem dessa forma. Então, saber que a antiga teoria de chave fechadura
está sendo trocada pelo chamado modelo do encaixe induzido. Nesse mundo microscópico, muitas coisas interessantes, fantásticas acontecem. Até moléculas ajustando o seu formato. Fazer o quê, né? Vida que segue. Gente, vamos então para o próximo tópico. Continuando o bate-papo a respeito de enzimas. Cofatores e coenzimas. Cofatores e coenzimas. Cofatores, eles são inorgânicos. Coenzimas são orgânicas, moléculas orgânicas. Tá, professor, mas o que são cofatores e coenzimas? Galera, é isso aqui, ó. Imagine você uma certa enzima. E aqui o substrato para essa enzima. Acredite, certas enzimas, elas têm um formato espacial, estrutural, tridimensional, onde o sítio ativo ainda não permite o encaixe com o substrato. Não? Não. Tá. O que tem que acontecer? O que tem que acontecer é o seguinte, essa enzima, ela tem que primeiro reagir, receber alguma outra substância. Alguma coisa vai se ligar a esta enzima, vai induzir uma mudança no formato espacial dela, e então o sítio ativo agora vai ficar com aspecto, um formato propício ao encaixe do substrato. Caramba! Algumas enzimas, para reagirem com seus substratos, precisam primeiro passar por um ajuste em sua estrutura molecular. Tem que reagir primeiro com a outra substância para poder se ajustar. Jovens, quando este fator aqui, aliás, quando este item, quando este componente é inorgânico, você chama de cofator. Quando este item, que vai induzir a mudança da enzima para encaixar no substrato, é molécula orgânica, você chama de coenzima. Exemplo para ficar assim mais fácil. Cálcio. Cálcio, sal mineral. Lembra de coagulação sanguínea? Tromboplastina, protrombina, trombina, fibrinogênio, fibrina? As enzimas que formam o coágulo, para reagirem com substratos, precisam de ter cálcio no meio. O cálcio vai induzir a enzima a mudar a forma espacial para catalisar a reação. E coenzimas. Coenzimas, galera, vitaminas. As vitaminas, elas atuam geralmente como coenzimas. A falta da vitamina pode impedir que uma certa reação lá nas células, uma reação enzimática, não aconteça, porque a enzima não vai estar com aspecto estrutural, espacial, propício para encaixar o substrato, ok? O sítio ativo não vai estar com um formato legal para que o substrato encaixe e a reação seja catalisada. Então, para os vestibulares, saber o que são cofatores, coenzimas, quem é orgânico, quem é inorgânico, e eu citei aqui para vocês os principais exemplos também, tá? Vitaminas, elas atuam como coenzimas, regra geral. E o cálcio é grande exemplo de cofator para as enzimas, lá da coagulação, por exemplo. Tomar uma aguinha, molhar aqui um pouquinho a garganta. Ar ligado, garganta ressecando. Gente, outro item importante
Que nome a gente vai dar para uma enzima? Nomenclatura e classificação. Qual nome a gente vai dar para uma enzima? Qual o critério usado? Olha só. Nome do substrato mais o sufixo -ase. Uma regra da biologia para dar nome para as enzimas. Pegar o substrato e acrescentar o sufixo -ase. Então, substrato, lactose. Lactose, vamos chamar a enzima de lactase. Se o substrato for um peptídeo, então peptidase. Se for lipídio, lipase. Já deu, né? E por aí vai. Um critério é você fazer isso aqui. Pega o substrato, muda no finalzinho, coloca o sufixo -ase. Também pode ser, gente, a reação. Pode ser a reação catalisada pela enzima. Reação catalisada para você classificar essa enzima. Então, tipo assim, o que seria uma hidrolase? Hidrolase é uma enzima que vai fazer hidrólise, vai adicionar água. Lembra no comecinho da nossa aula que para você formar uma proteína, os aminoácidos vão sendo unidos por ligações peptídicas? Aí a cada ligação peptídica sai uma molécula de água, lembra? A química chama isso de reação por desidratação ou reação de condensação. Você junta duas moléculas, há uma ligação entre elas, saindo molécula de água. Reação por desidratação ou condensação, segundo a química. E no seu tubo digestório, para você digerir as proteínas que você come, o que as enzimas digestórias fazem? Acrescentam água de volta. Lá no seu estômago, no seu intestino, para você quebrar as ligações peptídicas, você vai acrescentando água. Acrescenta água de volta, rompe a ligação peptídica, você vai digerindo a proteína. Entendeu? Hidrolase. Catalisa a reação fazendo hidrólise. O que é uma descarboxilase? Descarboxilase, enzima que remove radical carboxila. O que é uma desidrogenase? Uma desaminase? Uma transaminase? Aí, jovem, dá até para traduzir, né? Desaminase, uma enzima que remove radical amina. O que é uma desidrogenase? Enzima que remove hidrogênio. É isso. Para você dar nome ou classificar a enzima, você vai usar então como critérios o substrato e a reação catalisada por ela, tá? Vamos dizer bem assim, ó, a pepsina do suco gástrico é uma protease. Por que protease? Porque a pepsina digere proteínas, então ela é uma protease. Mas como ela adiciona água, então a classificação dela ela é uma hidrolase, entendeu? Aí você vai ter o nome da enzima e a classificação dela. Nos vestibulares, tem questões que colocam a enzima lipase, aí você deduz o que ela faz. Coloca lá, a enzima desidrogenase, você deduz. Tem lá uma tal de ATPase. Na membrana plasmática, a proteína tem função de ATPase. ATPase, no caso, quebrar ATP para liberar energia. Com o sufixo -ase, você perfeitamente pode deduzir qual a reação catalisada e o nome da enzima, o que ela faz. Não vejo grande dificuldade não, certo? Bom, então, vamos para o próximo item. Muito, mas muito mesmo importante para os vestibulares, pessoal.
Os fatores que interferem na reação enzimática. Fatores que influenciam, afetam, interferem na reação enzimática. A reação catalisada pela enzima. Primeiro, com certeza, a temperatura. Estes fatores a gente entende facilmente através da análise de gráficos. Velocidade da reação enzimática. Todo gráfico que eu fizer, tá? Aqui, ó, a gente vai estar considerando a velocidade da reação catalisada pela enzima, combinado? E aqui, no caso, o nosso parâmetro vai ser a temperatura. Temperatura em graus Celsius. Então, como é que funciona? Quanto maior a temperatura, mais rápida a reação química vai acontecendo. Mas, a partir de uma certa temperatura, a velocidade começa a cair, começa a despencar. No caso do corpo humano, no nosso caso, amigos, essa temperatura é de mais ou menos uns 40 graus Celsius. Aí vem a pergunta, por que, aumentando a temperatura, a velocidade passa a aumentar? Galera, química e física. Quando a gente aumenta a temperatura, lá na eletrosfera dos átomos, os elétrons giram mais rapidamente, reações químicas acontecem mais facilmente. Lembra disso? Isso é coisa da química e da física, né? Então, ó, velocidade vai aumentando. Mas por que, a partir de 40 graus Celsius, no nosso caso, a temperatura começa a despencar? Galera, é que as nossas enzimas são proteínas que apresentam estrutura espacial. Lembra? Mantidas por pontes de hidrogênio e ou pontes de sulfeto. Então, se a temperatura for muito elevada, as ligações de hidrogênio e de sulfeto começam a se romper. As ligações começam a se romper e a enzima, ela começa a se partir, ela começa a se abrir. Isso aqui é chamado de desnaturação. Então, vamos dizer o seguinte, aqui nós temos a temperatura ótima. Chama de temperatura ótima, onde a velocidade da reação enzimática é máxima. Mas a partir dessa temperatura, a reação começa a despencar a velocidade, porque as enzimas estão sofrendo, lembra o nome? Lembra o nome? Quando uma proteína, ó, não só enzima, qualquer proteína, tá? Inclusive as enzimas. Quando uma proteína começa a romper as pontes de hidrogênio de sulfeto e vai se abrindo, ela vai perdendo a estrutura quaternária, terciária e secundária. Ela volta à estrutura primária, a sequência linear de aminoácidos. Isso tem um nome, é a chamada desnaturação. Desnaturação. Alguns chamam de denaturação, sem o S, tanto faz. Denaturação ou desnaturação é quando uma proteína perde a sua função, ela perde a sua atividade biológica, porque perdeu sua estrutura espacial. Se a enzima se partiu, não tem mais sítio ativo para encaixar naquele substrato, não tem mais reação sendo catalisada, ok? Então tá aí a influência da temperatura sobre a reação enzimática. E repetindo, enzima ao ser desnaturada, ela volta à estrutura primária. Volta à estrutura primária, a sequência linear de aminoácidos. Ela se abre espacialmente falando.
Outro fator que influencia na reação enzimática vem a ser o pH. pH. Química, pH potencial hidrogeniônico. Vai até 14, não é isso? O tal do pH? Lembrando, pH abaixo de 7, o chamado meio ácido. Em torno de 7, meio neutro. Acima de 7, meio alcalino ou básico. Sei que você já sabe, só confirmando. Velocidade da reação catalisada pela enzima. Lembra que a gente combinou, né? Aqui, ó. Em função do pH. Como é que fica o gráfico? Amigos, aqui varia. Tem enzima que vai ter velocidade máxima em meio ácido. Tem enzima que reage melhor em meio neutro. E tem enzimas que reagem melhor em meio alcalino. De acordo com suas características, de acordo com seus aminoácidos, de acordo com sua estrutura espacial, cada enzima funciona melhor em uma determinada faixa de pH. Então, por exemplo, ó, a pepsina do suco gástrico tem velocidade máxima em meio ácido. Já as enzimas do nosso sangue, a pitialina, amilase salivar, funciona melhor em meio neutro. As enzimas do nosso suco pancreático, do suco entérico, que atuam lá no intestino, funcionam melhor em meio alcalino. pH ideal, cada enzima tem o seu, tá? Outro fator que também interfere na velocidade da reação catalisada pela enzima vem a ser a concentração de enzima. Concentração de enzima. Concentração da enzima. Como é que vai ficar o nosso gráfico, será, hein? Velocidade da reação catalisada pela enzima em função da concentração de enzima. Jovens, já que as enzimas catalisam reações, olha só, quanto mais enzima eu adicionar ao meio, certo? Mais enzima. Velocidade vai aumentando. Todavia, vai chegar um momento em que, mesmo eu adicionando mais enzima, a velocidade para de crescer. O que foi que aconteceu? Acabou o substrato. Tem enzima demais, tem mais enzima que substrato. Então começa a ter a sobrar enzima. Você não tem como aumentar mais a velocidade de catálise daquela reação. Então aqui, ó, aqui cada substrato já estará ligado a uma molécula daquela enzima. Fácil, extremamente fácil para você e eu e todo mundo que estudamos muito. Bom, outro fator que interfere na reação enzimática vem a ser a concentração do substrato. Concentração do substrato. Gráfico, 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 gráfico. Velocidade da reação catalisada pela enzima, agora em função da concentração do substrato. Vamos lá. Vou aumentando
a quantidade de substrato. Então, mais substrato, velocidade da reação vai aumentando. Enzima disponível e toma substrato, velocidade aumentando. Mas vai chegar um ponto em que, mesmo eu aumentando mais ainda a quantidade de substrato, a reação para de aumentar a velocidade. O que foi que aconteceu? É que naquele meio, todas as enzimas já estão ocupadas. Cada molécula de enzima já vai estar ligada a um substrato. O substrato que eu adicionar a mais vai ter que esperar a sua vez. Cada enzima já está ligada a um substrato. O que chega de substrato a mais vai ter que esperar a enzima desocupar o sítio ativo para depois encaixar. Então a velocidade não tem como aumentar mais. Que nome a gente dá para isso aqui em biologia? É o chamado ponto de saturação. Cada enzima já vai estar saturada, todas as enzimas já estão ligadas, são já saturadas pelo substrato. É o chamado ponto de saturação. As enzimas já estão saturadas. Cada enzima já está ocupada por um substrato. O que chegar a mais vai ter que esperar sua vez. Então, jovens, são os fatores que influenciam bastante na reação enzimática, ok? pH, temperatura, concentração do substrato, concentração da enzima. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, vamos agora ao último item. O último item, a chamada inibição enzimática. Oi? Inibição enzimática. Como inibir, bloquear o trabalho de uma enzima? Inibição enzimática, gente, ela pode ser do tipo competitiva, não competitiva, reversível ou irreversível. Então, que comecem os jogos. Inibição enzimática reversível, reversível. Reversível quando o inibidor faz ligação não covalente, ligação não covalente com a enzima. Irreversível, inibidor vai se ligar de forma covalente. O inibidor faz ligação covalente com a enzima. Lembrando, pessoal, da matéria de química, a ligação covalente mais estável, né? Ligação mais estável que a não covalente. Aqui, a enzima chega a ser deformada, desnaturada. Ela vai se perder por completo. A enzima pode ser inibida de forma reversível ou de forma irreversível. Agora, saber que a inibição reversível, a reversível, por sua vez, ela pode ser subdividida em competitiva ou não competitiva. Inibição enzimática competitiva. Quando o substrato é semelhante, muito parecido à molécula do substrato, é muito parecida com a molécula do inibidor. Ou, se você preferir, a molécula do inibidor
é muito parecida com o substrato natural daquela enzima. É semelhante ao inibidor. E, portanto, ocupa o sítio ativo da enzima. Olha isso, olha isso. Aqui nós temos a nossa enzima, certo? Só que eu vou ter o substrato, esse substrato, lembra? E vou ter um inibidor e de inibidor. Como o inibidor é muito quimicamente parecido com o substrato, o inibidor pode chegar antes. Ele pode chegar antes e ocupar o sítio ativo da enzima. E o substrato, então, não consegue encaixar. Você vai estar prejudicando, retardando a velocidade de catálise daquele substrato. Certas substâncias são quimicamente parecidas com substratos de certas enzimas e podem inibir aquela reação enzimática. Amigos, um exemplo. Este aqui é um tal de metanol. E química, metanol, né? Este aqui é um tal de etanol. E aí, parecidos. Um radical metil fazendo a diferença. Sabe o que acontece? Acontece que o metanol, pode se ligar no nosso corpo à enzima que metaboliza etanol. No seu corpo, tem enzimas que metabolizam etanol, certo? Quem ingere bebida alcoólica, lá no fígado, tem enzimas que vão quebrar as moléculas de etanol. Tranquilo? E você sabia, vestibulando, que existe intoxicação por metanol? Certas pessoas sofrem de intoxicação por metanol. Tem gente que vai fazer bebida caseira. Eu tenho um alambique lá em casa. Eu lembro que há alguns anos eu vi uma notícia que lá na Nicarágua teve um casamento. O cara quis fazer a própria bebida alcoólica do casamento. Não fez direito, ao invés de etanol, veio metanol. Eles ingeriram bebida alcoólica com metanol. Vários intoxicados, se eu não me engano, alguns acabaram morrendo, inclusive, tá? O problema é que quando o nosso corpo metaboliza metanol, são formadas substâncias tóxicas, ácido metanóico e outras. Essas substâncias tóxicas matam a pessoa. Neurônios, intoxicação, vômito, dor de cabeça, crises, espasmos musculares, crises convulsivas e a pessoa acaba morrendo. Você sabe uma forma de tratar alguém intoxicado por metanol? É dar etanol para a pessoa. Por quê? Porque o etanol, ele vai ocupar o sítio ativo da enzima, que metabolizaria o metanol. Metanol não vai ser metabolizado, não vai formar o ácido metanóico, seus subprodutos, e vai ser eliminado na urina sem causar intoxicação no sujeito. Quem diria, hein? Bebida alcoólica pode até salvar vidas. Esse mundo é muito louco. Enzimas, tá? Então, isso é inibição enzimática competitiva. Galera, inibição enzimática não competitiva. Olha só o que acontece aqui. Na não competitiva, o inibidor liga-se à enzima fora do sítio ativo. Fora do sítio ativo. E provoca uma modificação
modificação na estrutura espacial tridimensional da enzima. Modificando também o sítio ativo. Aí você deduz, né? Se o sítio ativo foi modificado, não tem reação enzimática. É assim, ó. Um inibidor e inibidor. Ligando-se à enzima. Esse inibidor, ele provoca uma alteração na estrutura espacial da enzima, de forma que o substrato não consegue encaixar. Você vai estar bloqueando a reação enzimática. Às vezes pode acontecer do substrato até conseguir mais ou menos encaixar, como experiências, pesquisas já demonstraram, mas mesmo assim a reação não vai adiante. Então, jovem, acho que ficou bastante claro, né, a diferença de inibição competitiva e não competitiva. Aqui, o inibidor ocupa o sítio ativo. Aqui não, liga-se fora do sítio ativo. Cuidado para não confundir, no caso, o inibidor com cofator e coenzima. São coisas diferentes, tá? Cofator e coenzima são agentes que vão induzir a enzima a modificar. Mas nesse caso, é para o sítio ativo permitir o encaixe do substrato. Aqui o efeito é diferente, completamente diferente, tá? Não confundir o inibidor com cofatores e coenzimas. Galera, e a última forma de inibição enzimática é a inibição irreversível. Irreversível. O que vai acontecer aqui? O inibidor provoca desnaturação da enzima. Desnecessário dizer, já dizendo, que aí não vai ter reação enzimática nenhuma, né? Ô, louco, meu! O inibidor liga-se a uma enzima. Inibidor. Ele vai provocar alteração na forma espacial tridimensional da proteína. Não tem mais reação enzimática. Não tem mais local para o substrato encaixar na enzima, não tem reação. Amigos, aqui, ó, nós podemos usar como exemplo clássico de vestibular, tá? Já caiu pra caramba, cai mais do que saci com cãibra. O quê? Um tal de cianeto. Exemplo, o cianeto. Já ouviu falar? Cianeto é veneno. O cianeto é uma substância que vai se ligar a enzimas lá das mitocôndrias. Esse tal de cianeto vai se ligar a enzimas lá nas cristas mitocondriais. Uma tal de citocromo oxidase. Galera, esta enzima presente nas cristas das nossas mitocôndrias, ela participa da chamada cadeia respiratória, lá no final da tal da respiração celular, ok? O cianeto liga-se a essa enzima e, portanto, a cadeia respiratória deixa de ocorrer. Quer dizer, então, que a célula para de produzir ATP. Então, a gente diz que o cianeto, já que interrompe a respiração celular, provoca asfixia celular. As células não conseguem usar, né, o oxigênio, as células não conseguem gerar ATP com eficiência.
É assim que o cianeto mata, provocando inibição enzimática irreversível de enzimas da cadeia respiratória. Beleza? Bom, então, vamos agora fazer o seguinte. Vamos jogar essas informações aqui num gráficozinho. Para a gente encerrar nossa aula sobre enzimas, vamos botar essas alterações aqui num gráfico. Enzima, assunto grande, né? Dá muito pano para manga. Resolver os exercícios da apostila para ficar craque nessa tal de enzima, proteínas em geral. Velocidade da reação enzimática, você já sabe. É disso que estamos falando, né? Já há vários minutos. Nós temos aqui a curva normal. Como é que a enzima normalmente funciona? Tranquilo? Aí eu faço para vocês uma curva como esta aqui. E outra, esta aqui. E nos vestibulares, questões objetivas e até discursivas. Diga-me, vermelho e azul. Qual das duas é inibição competitiva? Essa curva aqui em azul representa inibição competitiva ou não competitiva? Pense comigo. Concentração do substrato. Normal, você já entendeu por quê, né? Lembra que eu expliquei? Você coloca substrato, chega um ponto em que ocorre a saturação. O ponto de saturação. Cada enzima já vai estar bloqueada, ligada, né, a um substrato. Amigos, agora veja bem, esta curva azul, se eu aumentar a quantidade de substrato, eu vou estar revertendo a inibição. Ó. Tá vendo aqui? A velocidade estava abaixo, ó, abaixo do normal. Em preto é o normal, azul, abaixo do normal. Mas, à medida que eu vou colocando mais substrato, ó, eu vou revertendo a inibição. A inibição vai deixando de acontecer. Aqui em azul é a chamada inibição do tipo competitiva. É porque quando a inibição é competitiva, eu tenho um inibidor que, entre aspas, disputa, compete para ocupar primeiro o sítio ativo da enzima. Mas, se eu for colocando mais e mais substrato, a chance do substrato chegar antes da molécula inibidor vai ser maior. Então, aos poucos, ó, eu consigo recuperar a velocidade da reação enzimática. Quando o inibidor é do tipo não competitivo, não adianta eu colocar mais substrato. Lembra que eu expliquei? É que o inibidor não competitivo liga-se fora do sítio ativo. Ele muda a forma espacial da enzima, de forma que o substrato não vai conseguir encaixar. Então, quando a inibição é não competitiva, mesmo que eu adicione mais substrato, eu não vou recuperar a velocidade normal de reação daquela enzima. Então, aqui em azul é inibição competitiva e vermelho é inibição não competitiva.
Beleza? Ficar esperto, ficar craque neste gráficozinho aqui, mais um clássico dos vestibulares. Então, gente, objetivo, acredito eu, cumprido, né? Enzimas e proteínas. Exercícios, fazer questões da apostila, acertar quase todas, errar uma ou outra, procurar a gente depois para tirar as dúvidas. É assim mesmo o aprendizado, tá bom? Um abraço, obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.